E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Olha, quando Deus, na sua infinita sabedoria, quando ele usou o poder da palavra para criar os luminares, a fim de separar o dia da noite, a intenção clara de Deus era uma só: era de que estes luminares fossem para o homem uma referência de tempo, uma referência de início e de fim de dia. Até porque, como se mediria o início e o fim de um dia se não houvesse o amanhecer e o anoitecer? Seria impossível para o homem ter uma noção de tempo, horas e minutos sem essas duas referências. Seria impossível para o homem acompanhar a cronologia da vida sem esses dois personagens. Então, justamente por isso, Deus, na intenção de gerar tempo, na intenção de dar ao homem dias, meses, anos e estações, ele resolveu formar os luminares e assim foi. Só que o que é que a gente percebe com a criação? Que cada momento dela, cada haja dito por Deus, espiritualmente falando, são reflexos daquilo que Deus deseja também que haja em nós. Não é isso? Por exemplo, quando Deus disse na criação, haja luz, Deus queria também que houvesse luz em nós, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, na santificação. Quando Deus disse na criação, haja expansões, Deus também queria que nós, assim como a terra, expandíssemos na nossa vida, crescêssemos como pessoas. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Porque até agora nós dissemos que Deus formou os luminares para que eles servissem para o homem como referência de tempo. Só que o grande detalhe é que essa referência gerada pelos luminares, ela só seria possível se ao invés de juntos, eles existissem separadamente. Ou seja, só seria possível cumprir o propósito de Deus de medir os dias e os tempos se dia e noite não tivessem comunhão. Amado, espiritualmente falando, o que é que Deus quer nos dizer através desta palavra? Deus quer dizer que assim como o propósito dele só se cumpriria na terra se dia e noite, luz e trevas, existissem separadamente sem comunhão, o propósito de Deus na vida do homem, que é restituir, os planos e desejos de Deus em abençoar, eles só se cumprem na vida do homem que, sendo luz, se separa das trevas. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 33, olha o que a palavra nos diz: E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. E aí no verso 35 ele diz assim: Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Amados, então olha o que a palavra está dizendo. A luz que há em mim não pode ser trevas, ou seja, não pode haver mistura, tem que haver separação. Por isso é que o Senhor Jesus, lá em Mateus 18, verso 9, ele vai dizer que se o meu olho me faz pecar, que eu arranque fora, porque melhor é entrar na glória sendo luz, só tendo um olho, do que ter os dois olhos, estar em trevas e ir para o inferno. Escute, por que é que muitas pessoas, apesar de conhecerem a Deus, não vivem os milagres, as restaurações e os propósitos de Deus? Porque não querem, como luz, se separar das trevas. Não querem, como luz, fazer separação das coisas que agradam das coisas que desagradam a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um conselho muito importante a respeito disso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele vai dizer assim: Não vos prendais
a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha aí, ó. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Talvez ao me ouvir agora, você esteja identificando nesta palavra o motivo dos teus fracassos. Por que é que as coisas não acontecem? Por que é que as bênçãos não vêm? Porque pelo fato de você não separar a luz das trevas, pelo fato das coisas de Deus e as coisas do mundo estarem misturadas em você, o teu mundo particular está em confusão. Só que Deus, através desta palavra, Ele está trazendo um conselho muito importante para você, para que o tempo das bênçãos de Deus venha chegar na tua vida, para que as horas, dias e meses de paz e alegria venham te alcançar. Ouça este conselho: seja luz, se separe das trevas, viva em transparência para com Deus e com certeza, fazendo isso, você vai ver que no tempo determinado por Deus, o teu mundo particular será abençoado tremendamente pelas mãos do Criador.